O Brasil é o país que tem uma das maiores populações de pets do mundo, e não é novidade para ninguém que o brasileiro ama ter animais de estimação. Mas o que você talvez não tenha percebido é que o melhor amigo do homem pode ter se tornado seu principal rival. Isso porque atualmente não é difícil encontrar casais que desistiram de ter filhos e optaram por adotar um pet. Não se sabe ao certo qual a causa desse fenômeno, sejam pelas mulheres que estão cada vez mais independentes e vaidosas ou pelos homens que temem os altos custos. Mas a consequência disso é que a média de filhos por mulher no Brasil só diminui. Em 1960, a média era de 6 filhos por mulher e hoje está em apenas 1,53, ficando muito abaixo da taxa de reposição populacional que é considerada ideal. Com isso, daqui a alguns anos, a população brasileira vai começar a diminuir. E com toda essa onda de maternidades vazias e pet shops cada vez mais cheios, a família brasileira mudou de perfil, dando origem ao conceito de família multiespécie. E vendo todo esse fenômeno acontecer, eu resolvi me aprofundar no assunto e vou mostrar nesse vídeo alguns números que podem te impressionar, além de responder algumas questões. O que pode explicar essa grande redução no número de filhos? Será que os pets podem assumir o lugar dos bebês? E qual o impacto dessa escolha na sociedade? A taxa de fecundidade nada mais é que a média de quantos filhos as mulheres de uma determinada região têm ao longo de sua vida. E esta taxa no Brasil despencou nos últimos anos, deixando o país abaixo da média mundial, que é de 2,3 filhos. Na contramão disso, o número de famílias que possuem algum animal de estimação só aumenta. O Brasil tem uma das maiores populações de pets do mundo. São mais de 150 milhões de animais nos lares brasileiros. Como é de imaginar, cães e gatos lideram a preferência nacional. Os animais hoje em dia estão ocupando o lugar dos irmãos e servindo como companhia para filhos únicos. Na verdade, em diversos lares a realidade já é outra. Casais têm desistido de ter filhos e têm adotado cada vez mais pets para ocupar esse lugar, o que gerou o conceito de família multiespécie, pois os pets são tratados literalmente como membros da família. A relação entre homem e mulher hoje é muito diferente da que existia há anos atrás. Hoje as mulheres têm condições de serem totalmente independentes dos homens, o que não era tão fácil assim décadas atrás. Um exemplo disso é que até 1960 as mulheres casadas tinham que pedir uma autorização por escrito aos seus maridos para poderem trabalhar. Chega a ser hilário pensar nisso hoje, mas essa era a realidade daquele tempo, onde a principal função da mulher era cuidar da casa e servir ao esposo. Nessa época, era comum as famílias possuírem 4, 5 ou 6 filhos. Basta a gente olhar para nossos pais, avós e bisavós e ver a quantidade de irmãos, primos e tios que eles tinham. Não era tão estranho a gente ouvir histórias de pessoas que tinham 10 ou 15 irmãos. Mas o tempo foi passando e muita coisa mudou, principalmente com as mulheres, que ao longo da história foram conquistando seus direitos e aos poucos alcançando a sua independência. Mas por outro lado, quanto mais as mulheres foram sendo inseridas no mercado de trabalho, a média de filhos por mulher no Brasil só despencou, saindo de 6,28 filhos por mulher para os atuais 1,53. Um estudo feito pelo Instituto Britânico Easy Office e publicado pelo Grupo Globo afirmou em dizer que mulheres que assumem cargos de liderança acabam tendo medo de que a gestação atrapalhe o seu crescimento profissional na empresa. Segundo eles, 42% das mulheres entrevistadas afirmaram que poderiam estar em cargos melhores, caso não tivessem engravidado. Uma situação lamentável, mas que infelizmente ainda afeta diversas mulheres, que como consequência acabam adiando cada vez mais o sonho de ter um filho para se dedicar ao trabalho. Somado a isso, ao longo do tempo, o número de casamentos por ano no Brasil só diminui e a taxa de divórcio só aumenta. Em 2021, para cada 12 casamentos, existiam 5 divórcios, e quase metade dos divórcios são pedidos com menos de 10 anos de relacionamento. Isso mostra como as relações estão ficando cada vez mais frágeis, e isso impacta diretamente na decisão de não ter um filho, pois com os relacionamentos cada vez mais casuais, filho é um vínculo que vai durar para sempre, e muitos pensam nisso de forma negativa, como forma de perder sua liberdade. Outro ponto que não é novidade para ninguém está relacionado aos custos da criação de um filho. Sabe aquela frase, deixa eu me estabilizar e depois a gente vê?
Então, muita gente usa isso como seu principal argumento. E eu sei que ter um filho e tentar dar uma boa assistência e educação realmente custa caro. E pelo visto, muita gente não está disposta a pagar esse preço. E com os brasileiros tendo cada vez menos filhos, surge um espaço na família que precisa ser preenchido. Os pets fazem parte da família brasileira, seja para pessoas que vivem sozinhas, idosos ou casais que estão vendo neles uma alternativa a ter filhos. Os cães são a preferência dos brasileiros para animal de estimação. A cada 100 domicílios no Brasil, 44 deles têm cachorros. São mais de 58 milhões de cães nos domicílios brasileiros. Nos últimos anos, um termo que tem ficado muito popular é o conceito de família multiespécie, que é a interação amorosa e afetiva entre os seres humanos e os animais. Mais do que isso, já existem projetos de leis que visam garantir os direitos familiares aos animais, como a regulamentação de visita aos pets em caso de divórcio do casal, assim como guarda compartilhada e até mesmo o direito à herança. Uma pesquisa mostra que o setor de pet shop triplicou de tamanho em apenas 6 anos. Um levantamento feito pela CNN mostra que o Brasil tem mais de 100 mil lojas voltadas para o setor animal, desde pet shops, clínicas veterinárias, lojas de ração, com faturamento anual de 52 bilhões de reais. A opção de ter um pet ao invés de um filho, apesar de estar se tornando bastante comum, não deveria ser vista como algo que só traz benefícios, pois na verdade são só as crianças que estão perdendo espaço, pois os pets sempre viveram ao nosso lado, só que de uma hora para outra o ser humano decidiu que deveria escolher entre um ou outro, e não é essa a questão. Os pets podem viver em perfeita harmonia com as crianças, pois eles ajudam no desenvolvimento afetivo delas, mas achar normal a comparação entre um pet e uma criança vai contra a própria natureza humana de crescer e se multiplicar. Não existe competição entre eles, cada um tem seu lugar. Mas se o nosso povo continuar seguindo por esse caminho, estima-se que em alguns anos a população brasileira vai encolher de tamanho, como está acontecendo em diversos países, como por exemplo o Japão, que a população diminui a cada ano. Também é o caso da China, que sempre foi muito famosa pela política do filho único, mas agora o governo está incentivando as pessoas a terem mais filhos. Claro que a culpa disso tudo não é exclusiva dos pets, é que agora eu estou levando o assunto para algo mais amplo, e eu sei que temas como esses são muito complexos, e eu vou desenvolver eles em um outro vídeo. Mas eu vou deixar um questionamento e quero que você responda aqui nos comentários. Você acha que a qualidade de vida no planeta melhora se a população mundial diminuir? E o último ponto, tenha filhos. Sem dúvida essa é a coisa mais linda que você pode fazer aqui na Terra. Até o próximo vídeo.